Bem, meus caros alunos do primeiro ano, nós vamos estudar a sociologia e as relações entre indivíduos e sociedade. Na página 33 do livro de Sociologia. Nós, seres humanos, nascemos e vivemos em sociedade porque necessitamos uns dos outros. O ser humano, ele tem a prioridade da sua vida viver em grupo, tirando algumas pessoas que vivem eremita, que vive sozinho em algum lugar, mas o ser humano precisa um do outro para sobreviver. E para a gente entender esse processo, nós temos que estudar os sociólogos clássicos e os modernos para podermos ter esse entendimento. Entre os estudiosos que se preocupam em analisar as relações dos indivíduos com a sociedade, destaca-se Karl Marx, esse primeiro barbudo, Émile Durkheim, Max Weber e os modernos Norbert Elias e Pierre Bardot. São os sociólogos que se preocuparam em explicar a introdução do indivíduo na sociedade e as ações da sociedade no indivíduo. Karl Marx, os indivíduos e as classes sociais. Karl Marx ele estudou mais as classes sociais, de 1818 a 1883. Os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto e situações sociais, já que produzem as condições da sua existência. Karl Marx coloca o seguinte, que o indivíduo ele é produtor da sua existência, ele precisa trabalhar para poder sobreviver. Segundo Marx, a relação entre empresário e o empregado não é apenas entre indivíduos, mas também entre classes sociais, porque o patrão está em uma classe social e o empregado está em outra condição social. As condições que permitem esse relacionamento são definidas lutas que se estabelecem entre as classes, com a intervenção do Estado. O Estado, nessa hora, através de suas leis, regulamenta essa relação entre empregado e sociedade. De acordo com Marx, as pessoas constroem sua história, mas não da maneira que querem, pois os fatos são condicionados por situações anteriores. Então, claro que todo mundo gostaria de fazer a sua história, mas nós somos condicionados aos regimes que acontecem na sociedade, os fatos que acontecem na sociedade. Exemplo agora, com essa questão do coronavírus, houve uma queda muito grande na economia, há uma queda muito grande de emprego, há muita morte. Isso tudo são fatos que acontecem, que interferem na sociedade. Para Marx, é possível entender as relações sociais dos indivíduos com base no antagonismo, na contradição e na complementariedade entre classes sociais. Quer dizer, antagonismo é igualdade. Nas condições, são as condições em que ela vive, e na complementariedade é onde uma classe depende da outra, onde uma classe trabalha com a outra. De acordo com Marx, a chave para compreender a vida social contemporânea está na luta de classe, que se desenvolve à medida dos homens e mulheres procuram satisfazer as necessidades oriundas do estômago ou da fantasia. O que a gente pode dizer isso? Oriundo do estômago é o manter, é o comer, é o estar satisfeito no sentido pleno da alimentação, da sobrevivência. Fantasia é o lazer, é algo que está por vir através das economias. Então, o empregado
de uma fábrica, nós trabalhadores em geral pensamos em nos manter e também ter um momento de lazer, um momento de férias, momentos de estar sempre bem desenvolvendo a nossa vida. Já para o francês Émile Durkheim, em 1858 a 1917, a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes, leis que formam uma consciência coletiva. Diferentemente de Marx, ele pensa que a sociedade é que prevalece. Marx já diz que o indivíduo pode mudar uma sociedade através da luta de classe, através da força da união social. Já o Durkheim, ele já fala de outra forma. A família, a escola, o sistema judiciário, o Estado, são exemplos de instituições que congregam os elementos essenciais da sociedade, dando-lhe sustentação e permanência, segundo Durkheim. O condicionado e controlado pela instituição, cada membro de uma sociedade sabe como se deve agir para não desestabilizar a vida comunitária. Sabe também que se não agir de forma estabelecida, será repreendido, punido, dependendo da falta cometida. Então vocês veem que a sociedade, ela, com suas instituições, família, poder público, judiciário, controla a sociedade com regras. Então, o indivíduo, ele sabe que se ele descumprir tal regra, ele pode ser punido, pode ter sanção. Segundo Durkheim, o processo de socialização dissemina as normas de valores gerais da sociedade e assegura a difusão de ideias que formam um conjunto homogêneo para que a comunidade permaneça íntegra e se perpetue pelo tempo. Já o alemão Max Weber, 1864-1920, a sociedade existe concretamente, mas não é algo externo e acima das pessoas, e sim um conjunto das ações dos indivíduos relacionando-se, partindo do indivíduo e de suas motivações. Weber pretende compreender a sociedade dessa forma. Vocês imaginam bem, Marx pela luta social, pela descoberta do valor do trabalho, né? O Durkheim é que a sociedade domina o cidadão. Já o Max Weber fala que há uma integração entre sociedade e indivíduo, mas as ações partem do indivíduo. O conceito básico para Weber é o que a ação social, entendido como ato de alguém que se comunica e relacionar, tendo algumas expectativas sobre a ação do outro. O termo outros podem significar tanto o indivíduo como vários, indeterminados e até desconhecidos. Então, sempre pensa que existe o outro, Uma sociedade não se pode existir o eu, mas sim o outro, a união de todos. Ao analisar o modo como as pessoas agem, levando em conta a maneira como orientam suas ações, Max Weber agrupou as ações dos individuais em 4 grandes tipos: tradicional, afetiva, racional com relação de valores e racional com relação de fins. Tradicional é aquela sociedade tradicional que quer mudar pouco, uma sociedade que controla. A afetiva, aquela sociedade que a família está ligada, que o coração mexe. A racional com relação de valores é aquela sociedade que tem um pensamento bem físico, bem locado, onde, de certa forma, prima pelo um capital, pela uma finança. E a racional
com relação aos fins. Então, esses são os 3 principais sociólogos da sociologia clássica. Nós vamos à frente depois no próximo slides, ver os sociólogos mais contemporâneos. Então, um grande abraço e até a próxima.